Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni. Sejam bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra do Senhor para fortalecer a sua fé. A leitura de hoje, seguindo a nossa série, está no Evangelho de João, agora no capítulo 4, e na nova versão internacional nós temos o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse-lhe a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá outra vez sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido," respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste lugar, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "O que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que eu tenho feito." Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram.
E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por causa da ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: A febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Esse capítulo 4 é um capítulo que muita gente conhece. Fala de 2 encontros. Um encontro que ocupa uma extensão maior do texto, que é justamente o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e outro já ocorrendo na Galiléia, a cura de um menino. Esses 2 eventos, por mais que estejam aí colocados de uma forma sequencial, eles apresentam um tema em comum, que é o tema desenvolvido pelo apóstolo João, ou seja, Jesus se apresenta às pessoas e as pessoas creem nele. E as pessoas creem nele por causa dos sinais que Jesus oferece, como evidência de que ele é o Messias, ele é o Cristo. Começando pela história da mulher samaritana, nós vemos que Jesus está numa jornada. Ele está saindo da região sul, a região da Judéia, para ir em direção à região da Galiléia, que é uma região mais ao norte. E para você fazer essa travessia, o caminho teoricamente mais curto é passar por uma região intermediária, que é justamente a região da Samaria, mas essa região tem um grande problema que mexe com a questão da pureza étnica judaica. Os dominadores colocaram nessa região vários tipos de outros povos, de maneira que os habitantes daquela região eram fruto aí de misturas étnicas variadas. E os judeus, quando retornaram do exílio, tiveram muita dificuldade em se relacionar com aqueles que eles, os judeus, consideravam como pessoas inferiores, como pessoas à parte da lei, como até pessoas que de alguma maneira estavam corrompendo a lei de Moisés, porque os samaritanos desenvolveram um outro tipo de interpretação, um outro tipo de Pentateuco, que também é chamado de Pentateuco samaritano. Enfim, uma animosidade muito grande entre judeus e samaritanos, e isso fazia com que muitos judeus dessem uma volta muito grande para ir do sul ao norte, justamente para não passar nessa região da Samaria. Mas Jesus passa com os seus discípulos e Jesus está lá, cansado da viagem, e ele, perto do meio-dia, se assenta perto de um poço de água e ele vê que uma mulher vem ao seu encontro. Meio-dia dentro de um deserto é um horário que ninguém vai pegar água no poço, mas justamente essa mulher vai nesse horário, porque essa mulher tem muitos problemas, que vão sendo, pouco a pouco, descortinados e revelados por Jesus. Jesus pede água para a mulher e a mulher fica meio que assustada, porque a mulher samaritana viu que Jesus era um judeu. E os judeus, eles tinham tanto preconceito e tanta dificuldade com os samaritanos que nem compartilhar comida e nem utensílios alimentares eles faziam. Então, como é esse negócio de um judeu pedir para uma samaritana, ainda um homem pedir para uma mulher samaritana
um pouco de água, com certeza isso poderia gerar alguns tipos de inconvenientes para Jesus, principalmente porque Jesus era tido como um mestre da lei, como um homem santo. Como assim um homem santo junto com uma mulher samaritana no poço? E a mulher samaritana, ela tem esse choque de realidade com Jesus, e Jesus diz mais ou menos o seguinte: olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim, e essa água que tem o potencial de saciar a sua sede mais essencial, a sua sede pela vida eterna. E a mulher diz: então, se é assim, me dá essa água, porque eu quero beber essa água e nunca mais ter sede. E conversa vai, conversa vem, e Jesus muda repentinamente o assunto dizendo: olha, vai lá, chama o seu marido. A mulher deve ter tomado um susto muito grande, e a mulher fala assim: eu não tenho marido. E Jesus replica dizendo: você está certa, porque você já teve 5, e o que você está hoje não é o seu marido. É aí que a mulher descobre que Jesus não é uma mera pessoa, alguém normal ou um simples judeu. Veja aqui no versículo 19, ela diz o seguinte: Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Então, Jesus, ele vai sendo descortinado pouco a pouco diante dessa mulher, que contemplava Jesus num primeiro instante apenas como um judeu, e depois que ela vê que Jesus sabe muita coisa da vida dela, sem ninguém ter contado a ele, Jesus, ele sobe aí um pouquinho na compreensão, e ele vira profeta. E a mulher troca de assunto também e fala o seguinte: olha, nós acreditamos que esse monte, Monte Gerizim, é o lugar onde se deve adorar ao Senhor. E vocês dizem que é em Jerusalém. Afinal, qual que é o lugar que Deus escolheu para receber a sua adoração? E Jesus ensina algo que parece estar dissociado com a conversa anterior, mas que está intimamente ligado. Jesus falou o seguinte: olha, não é nem aqui e nem lá em Jerusalém. Aliás, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa frase, que é uma frase muitas vezes que passa desapercebida, está a essência daquilo que é a adoração que Deus deseja receber, que não é uma adoração cujo monopólio está com uma etnicidade ou com uma vertente religiosa. Da mesma maneira que Deus é espírito, ele quer que o seu povo, todos aqueles que creem nele, o adorem em espírito e em verdade. A adoração ao Senhor não é monopólio de distintivos pessoais externos, mas são daqueles que interiormente foram chamados para ser o verdadeiro povo de Deus, que não é mais um povo feito ou por judeus ou por samaritanos, mas um povo espiritual que é chamado pelo Mestre a adorar a Deus em verdade e em espírito. E Jesus diz algo interessante: creia em mim. A mensagem da fé, o convite para nós crermos em Jesus Cristo é algo presente em todas as páginas de João. E a mulher acaba crendo no Senhor Jesus e acaba descobrindo que esse Jesus não era apenas um profeta, como ela imaginava ser, mas era o Messias. Olha, quando o Messias vier, ele vai revelar tudo isso para nós. E Jesus diz o quê? Eu sou o Messias. Eu estou falando com você. É a primeira vez, de forma textual, que Jesus se revela como o Messias de Israel. E note, ele faz isso para uma mulher samaritana. A mulher volta para o contexto do seu povoado e começa a anunciar para todas as pessoas. E essas pessoas vêm procurar novamente Jesus. E por causa do testemunho dessa mulher, o texto diz no versículo 41 que muitos outros creram. O convite para a fé foi atendida por muitas pessoas, pelos samaritanos, por aqueles a quem os judeus não davam a mínima importância, mas que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, esteve lá em Samaria para alcançá-los e para dizer: olha, Deus quer verdadeiros adoradores, independente da etnicidade que eles sejam.
E é dentro desse contexto que, mais uma vez, nós temos a história de uma cura, a cura do filho de um oficial. Esse pai desesperado chega a Jesus e pede para que Jesus cure o seu filho. E Jesus diz o seguinte: olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E aí que está o ponto complementar. Jesus, ele cura o filho desse oficial para que essa cura também sinalize, funcione como um grande sinal, como uma grande placa indicando que esse Jesus é o Messias. Ele é aquele que pode curar as pessoas. Veja que as percepções sobre Jesus, elas vão sendo descortinadas ao longo desse capítulo. Jesus, um judeu, que é confessado como profeta, que se revela como Cristo e que, por meio da confissão dos samaritanos, ele é reconhecido como o Salvador do mundo, e esse Salvador do mundo que tem o poder sobre as doenças. E o que acontece aqui? Assim creram todos eles ao verem a cura que Jesus havia feito com o poder da sua palavra. Meus amados irmãos, esse capítulo 4, ele é longo, ele é extenso, talvez tenha demorado até na leitura, mas traz algo fundamental para nós. Aliás, consolida o objetivo geral de João, que é nos apresentar Jesus, não apenas como um mestre, não apenas como alguém que tem palavras legais, não apenas como alguém que está a serviço das nossas vontades mais pragmáticas, mas como Salvador do mundo, como o verdadeiro Messias de Israel, como nosso Senhor, como o Deus que se fez carne, detentor de todo o poder e de toda a autoridade. E o convite feito tanto à mulher samaritana quanto ao oficial também é o mesmo convite que a palavra de Deus faz para nós hoje. Creia. Creia em Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para as sinalizações que apontam para a pessoa de Jesus. Confie nele. Deposite a sua vida aos seus pés. Creia. E quando cremos, todos os ruídos da nossa vida são silenciados e passamos a desfrutar no Filho a verdadeira salvação e passamos a viver a vida eterna que ele prometeu nos conceder. Nos vemos no próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau.